primeira igreja batista em Abreu. Graça e paz, meus irmãos. Que bom, estamos de volta para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Ainda não podemos votar, muitas classes já votaram, né? Já estão presenciais no templo, mas a gente ainda não podemos, nós não podemos ainda, por conta que tem muito idoso na nossa classe. Vamos aguardar mais um pouco, eu sei que isso logo vai passar e logo vamos estar todos juntinhos para estudarmos a palavra de Deus. Mas nem por isso a gente deixa, né, de estarmos juntos espiritualmente. E nós estamos estudando um assunto muito relevante. Como vocês já viram a lição passada, a gente está estudando sobre a oração. Que assunto maravilhoso! Que assunto que traz tanta fortaleza para a gente. A gente precisa aprender mesmo a orar. E essas lições, elas vieram num tempo muito propício, onde nós estamos precisando cada dia estarmos aos pés do Senhor. Você pode pegar sua Bíblia aí, porque você está sem a revista, né? Muita gente não pôde vir aqui pegar a revista, mas abra sua Bíblia. A lição de hoje se encontra, o texto bíblico é Gênesis 1, capítulo 3 e o 4, e Jeremias 29. E o texto áureo é Gênesis 3, de 8 a 10. Na lição passada nós vimos o que é oração. E a gente viu como deve ser a oração. De que forma a gente precisa orar. Do jeito que eles pediram a Jesus para que ele ensinasse a eles a orar, nós aprendemos hoje com a palavra de Deus. Então, lição maravilhosa. E hoje a gente vai ver um assunto que é assim, um tema contrário do outro. Vejam, a gente vai ver hoje oração e a queda. Oração é poder, é força, é vigor, vitória nas lutas. Queda, a gente já sabe que queda é algo que caiu, efeito de cair, declive, decadência. Então, o que foi que aconteceu? Que se tinha oração, se tinha conversa, que a gente sabe que oração é conversa com Deus, e houve essa queda. Vocês já mais ou menos já estão entendendo de que a gente vai tratar. A gente vai tratar da queda do homem, daquele casal que Deus criou com tanto amor, com tanto carinho, mas que se desviou, se afastou do plano de Deus. E que queda terrível, queda que afeta a todos, afetou a toda a humanidade. Uma tragédia. E até hoje a gente sofre as consequências dessa queda. E a gente vai estudar, conversar alguma coisa dentro deste assunto. Tá bom, meus queridos? Quero dizer para vocês que a saudade é muito grande de vocês. Mas é como eu falei, logo a gente vai se encontrar. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler o nosso texto áureo. Abre sua Bíblia aí. Gênesis 3, de 8 a 10. Vamos ver o que é que diz? Quando ouviram a voz do Senhor Deus,
que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Esse é o nosso texto áureo, onde a nossa lição está baseada. Veja aí, realmente foi uma queda terrível, terrível. Vamos lá ver a nossa lição? Vamos abrir, que você já está com a sua Bíblia aí. Vamos continuar lendo a palavra? Vamos ver Gênesis 3, de 1 a 5. Vamos ver? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Veja aí o que acontece quando a gente se afasta de Deus. Quando a gente deixa de ouvir a voz do Senhor. E a nossa lição, ela traz um estudo muito gratificante para a gente. Um assunto que a gente precisa se apoderar dele, para que a gente também não possa cair, que a gente tenha força para vencer as dificuldades. Vamos lá ver o que é que nosso escritor escreveu para a gente? Vamos lá. A oração é a experiência primordial dos seres humanos. Antes de falar consigo mesmo, antes de se comunicar com os seus semelhantes, os seres humanos já se comunicavam com Deus no jardim do Éden. A primeira voz que os primeiros seres humanos tiveram contato, depois de terem sido criados, foi a voz de Deus. Que coisa maravilhosa, que presente para aquele casal. Era ouvir a voz de Deus. E deixaram isso para lá. A nossa fraqueza é grande. Mas o nosso Deus é poderoso. E a gente pode até cair, mas Ele nos levanta. É bom que a gente não caia, né? Que a gente permaneça firme nessa rocha. Não ceder às tentações. Vamos lá. Já não é mais assim. Agora a voz de Deus não é mais assim, como o nosso escritor está dizendo aqui para a gente. Depois da nossa expulsão do jardim do Éden, falar com Deus passou a ser uma tarefa que exige o empenho de todos os nossos esforços. Tanto é assim
que o próprio Deus, falando por intermédio do profeta Jeremias, disse: então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29, 12 e 13. Isto é depois da expulsão do paraíso. Falar com Deus passou a requerer de nós um grande empenho existencial. Queda é um termo teológico que se refere ao mais trágico evento da história humana, uma vez que todas as nossas tragédias posteriores são oriundas dela. A queda se refere à ruptura dos seres humanos com Deus por causa do pecado. A ruptura com Deus ocorreu por termos aceitado a proposta satânica de transferir o eixo decisório da nossa vida de Deus para nós próprios. Quando a gente deixa-se ser dominado pelas nossas atitudes, nossas ações, com certeza a gente vai errar. A gente sabe, nós como cristãos, em tudo, a gente deve buscar o nosso Deus. E em tudo a gente precisa obedecer ao nosso Senhor. Uma lição dessa é muito boa para a gente, meus irmãos, porque isso vem como uma exortação para que a gente também não ceda às tentações. Porque às vezes é fácil a gente acusar o outro, falar do outro, dizer que o outro foi fraco, que foi isso, que foi aquilo. E muitas vezes nós caímos também. Então, uma lição dessa vem para que a gente se fortifique, que a gente se firme na palavra do Senhor. E que o inimigo não tenha vez na nossa vida. Continuando, a gente vai ver aqui que essa queda afetou todas as dimensões da nossa existência, sobretudo a nossa capacidade de falar com Deus e ouvir sua voz. Tanto é assim que depois do impacto da queda e da expulsão do Jardim do Éden, se seguiram mais de 200 anos sem que ninguém buscasse a Deus. Só depois do nascimento de Enos, filho de Sete, é que o nome de Deus passou a ser novamente invocado. Mesmo assim, desde o nascimento de Enos, que os homens começaram a invocar o nome do Senhor até os nossos dias. A experiência da oração tem sido um tremendo desafio para todos nós. Por quê? Porque é um tremendo desafio a oração. É algo tão importante na vida da gente, não é, meus irmãos? A oração é o marco fundamental da vida cristã. O cristão que não ora é fraco para vencer as dificuldades. Mas por que é um desafio? Porque passamos a tentar nos esconder de Deus. Viram aquele casal? Foi o que eles fizeram? Se esconderam. Depois da queda, os seres humanos instintivamente passaram a se esconder de Deus. Deus passou a ser visto como um ser que inspira medo. O livro de Gênesis narra como isso aconteceu. Deus, como era de costume, andava pelo jardim no final da tarde. Que privilégio para um homem e uma mulher. Ouvir a voz de Deus.
E que tristeza quando eles perderam isso. Que coisa triste. No momento em que os passos de Deus foram ouvidos, o primeiro casal, agora na condição de pecador, se escondeu da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Gênesis 13, 8, 10. Oração e medo não combinam. Oração e medo não combinam. Porque a gente não precisa ter medo de Deus. A gente precisa temê-lo, mas medo não. Porque Ele é Deus de amor. Não é para a gente ter medo. E o casal, e Adão disse que se escondeu porque estava com medo. Olha o que é que o pecado faz. Ou nós oramos, ou nos escondemos. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se queremos falar com Deus, vamos precisar parar de nos esconder e admitir exatamente quem somos. A gente vê no Salmo que para onde tu for, Salmo 139, não é? Como me esconder de ti? Para onde eu for, Deus está olhando para mim e para você, meu irmão. Não tem como a gente se esconder. Não tem como a gente se esconder dele. Grande lição para a gente. O outro porque é um desafio para a gente. Porque passamos a ter dificuldades de aceitar nossa parcela de responsabilidade pelos nossos erros e pecados. Foi o que Adão fez? Colocou a culpa em quem? Na mulher, não foi? É muito fácil quando a gente erra e a gente culpar alguém. Olha, se torna difícil. A oração se torna um desafio quando a gente não assume a nossa culpa. E a mulher botou a culpa na serpente. Foi? Não é possível orar e fugir às nossas responsabilidades. Orar é tornar-se responsável diante de Deus. A oração verdadeira é aquela em que nós oferecemos a nossa vida como garantia, a fim de que Deus haja por nosso intermédio e não em nosso lugar. Por que também ela se torna um desafio? Porque passamos a nos ver como vítimas das nossas circunstâncias. Vejam, a gente é vítima, a gente não é culpado, não é? Confrontada por Deus, a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3,13. Como se não houvesse nenhuma alternativa a não ser ceder à tentação. Tentação se vence, se reage à tentação. A gente não pode ceder à tentação. E nem colocar a culpa nem em fulano e nem em Beltrano. A gente tem que assumir a nossa culpa, confessar diante de Deus. E tudo isso a gente tem esse caminho maravilhoso, que é a oração, gente. A gente tem livre acesso hoje com o nosso Deus. A gente erra? Erra. Quem é que pode dizer que não erra? Todos nós erramos, pecamos, mas recorramos logo ao Senhor. Reconheçamos o nosso pecado, a nossa falha. E procuremos viver uma vida de santidade. A gente não pode viver... A gente viu na lição passada que a gente não pode estar brincando. Uma hora a gente é uma coisa, outra hora a gente é outra coisa. Não.
A gente precisa ter integridade. A gente precisa ser crente de verdade, de exemplo, de vida. E a gente nunca se colocar como vítima. Né? Que lição para a gente, meus irmãos. Eu quero encerrar aqui com vocês. Quando ele diz aqui que as escolhas ainda estão em nossas mãos. A gente aqui faz aquilo que a gente acha que deve fazer. As escolhas estão nas nossas mãos. A maior lição a respeito da experiência de orar que Jesus nos deixou foi quando no jardim do Getsêmani aceitou abrir mão da sua vontade para que a vontade de Deus fosse feita. Maravilhosa lição, que a gente coloque essa lição na vida da gente, que a gente aprenda, né, a trilhar esse caminho de oração, vida de oração com o nosso Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muitas graças porque nós temos a Tua palavra para aprendermos a vivermos uma vida de santidade. Muito obrigado, ó Deus, porque nós temos hoje livre acesso a Ti, através da oração, e que a gente, cada dia, esteja mais próximo de Ti, Senhor. Tudo isso eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua